Olá, vamos começar estudando estatística e nesses módulos vamos desenvolver a disciplina e apresentar algumas ferramentas importantes, alguns conceitos fundamentais e um estudo sobre probabilidades, uma vez que probabilidades é uma ponte entre a estatística descritiva e a estatística indutiva. Módulo 1. Conceitos básicos sobre estatística descritiva. O primeiro elemento, o elemento fundamental para o estudo da estatística, é conhecer um conjunto chamado população. A população é um conjunto formado por elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Exemplo: pesquisa sobre o rendimento dos alunos do curso de administração da Universidade Selma nos ENADES de 2000 a 2012. A característica é os alunos serem do curso de administração da Universidade Selma. Um segundo exemplo: número de alunos egressos na Universidade Selma por sexo no ano de 2012. Característica: alunos egressos da Universidade Selma. Quando se faz um estudo em estatística e a população é muito grande, nós tentamos verificar um conjunto menor, claro, seguido de algumas regras, e esse conjunto menor a gente vai chamar de amostra. A amostra consiste em ser a parte selecionada de uma população ou um subconjunto. Como exemplo, pesquisa sobre o rendimento dos alunos do curso de administração da Universidade Selma no ENADE de 2012. Observe que a população antes era os alunos do curso de administração da Universidade Selma no ENADE de 2000 a 2012. Pegamos agora um conjunto menor, justamente do curso de administração da Universidade Selma, só no ENADE de 2012. Segundo exemplo: número de alunos egressos na Universidade Selma por sexo do curso de administração no ano de 2012. Censo é a coleção de dados relativos a todos os elementos da população. Quando se faz um estudo envolvendo toda a população, não se pode dizer que o estudo está se fazendo em cima de uma amostra, uma vez que a definição dada foi que a amostra é a parte selecionada da população. É o que acontece de forma periódica aqui no Brasil, quando o IBGE faz um estudo sobre todos ou com todos os elementos da população, constando sexo, status sociais, renda, educação e por aí vai. Variáveis estatísticas. Consideramos como variáveis estatísticas as características ou medidas que podem ser observadas numa população ou numa amostra. As variáveis, elas classificam-se em qualitativas e quantitativas. Variáveis qualitativas. Chamamos de variáveis qualitativas aquelas que os valores são expressos por uma característica, atributo, qualidade, ou seja, não podem ser expressas na forma numérica. Como exemplo de variáveis qualitativas, temos tipagem sanguínea, cor de olhos, estado civil, etc. É importante salientar que a variável qualitativa ela não é expressa na forma numérica, mas isso não quer dizer que nós não possamos quantificá-las. Imagine fazer uma análise para descobrir a quantidade, ou pelo menos a predominância, na cor dos olhos dos alunos da instituição Selma. Ora, a variável é cor de olhos. Que elementos podem sair? Cor azul, cor verde, castanho, preto. 10 pessoas foram vistas com olhos azuis, 50 com olhos verdes, 900 com olhos castanhos. O 10 e o 900, que foram mencionados, eles representam a frequência, o número de vezes que essa variável apareceu. A variável realmente, a variável cor de olhos, ela não pôde ser expressa na forma numérica. Variável quantitativa. Quando são expressas na forma numérica, por exemplo, estatura, peso, salário, elas podem se apresentar na forma de um número inteiro ou números decimais,
composição de uma quantidade infinita entre dois números inteiros quaisquer. Dependendo da forma como se apresentem as variáveis quantitativas, elas podem ser classificadas em discretas ou contínuas. A variável quantitativa discreta são aquelas expressas exclusivamente na forma de um número inteiro. Um exemplo, o número de filhos, número de erros ortográficos em um jornal. Observe que o número de filhos pode ser 0, que é nenhum, 1, 2, 3. Não se admite uma outra forma de apresentar com uma forma decimal. Ninguém pode ter um filho e meio. O número de erros ortográficos em um jornal. Não é possível você ter um erro e meio, 2 erros, vírgula 75. Não tem essa admissão. Já as contínuas são aquelas apresentadas entre dois números inteiros, apresentando a forma decimal ou a forma fracionária também. Um exemplo, peso, altura, salário. A altura, imagine a unidade metro. Entre 1 e 2 existe uma quantidade infinita de outros possíveis números que podem ser citados. 1,70 m, que consiste na forma 1,70. 1,85 m, 1,85. E assim sucessivamente. Todas as vezes que fazemos estudos em estatística descritiva, precisamos calcular alguns valores, determiná-los. Quando se faz uso da calculadora, esses números apresentam-se com infinitas casas decimais. Às vezes não é muito satisfatório escrever todas essas infinitas casas. O que vamos fazer? Vamos usar uma técnica de arredondamento. De acordo com as normas de apresentação tabular, terceira edição, publicada em 1993, da Fundação IBGE, o arredondamento é feito da seguinte maneira. Se o número que vai ser arredondado for o 0, 1, 2, 3 ou 4, ele deve ficar inalterado. Por exemplo, 6 inteiros, 197 milésimos. O arredondamento vai para inteiro. O número arredondado é 6. Observe que logo depois da vírgula aparece o número 1, que é um número menor do que 5, motivo do 6 não ser mudado. 12,489, que é uma forma vulgar de falar o 12,489. Arredondamento para inteiro. Observe que depois da vírgula tem o 4. 4 ainda está na condição de ser de 0 a 4. E nós não vamos mexer no 12, que é o que vai ficar. 20 inteiros e 733 milésimos. O arredondamento é para décimos. Observe que o número arredondado fica o 20 inteiros e 7 décimos. Observe que depois do 7 temos o 3 e o 3 é menor do que 5. Se o número que vai ser arredondado for seguido de 5, 6, 7, 8 ou 9, ele deve ser acrescido de uma unidade. Número a arredondar. 15 inteiros, 504 milésimos. Arredondamento para inteiro. O número arredondado é o 16. Motivo? O 15 é a parte inteira. O 5, que vem logo depois da vírgula, é justamente aquele que vai ser o primeiro da fila de sucessão que vai ser abandonado. Como o 5 se enquadra na condição B, nós vamos adicionar uma unidade para a parte que fica. No caso, o 15, 15 mais 1, 16. Assim segue os demais exemplos. O 21,671, que para inteiro é o 22. Motivo, depois da vírgula, aparece o 6, que se enquadra na regra B. Adiciona uma unidade para a parte que fica, 21 mais 1, 22. Neste módulo, vimos alguns conceitos importantes na estatística descritiva e a técnica de arredondamento. No próximo módulo, veremos séries estatísticas.